Olá, vamos continuar agora com permutação, só que nós vamos ver permutação com repetição. Vocês vão ver que se vocês entenderam permutação, agora vai estar fácil a coisa, ok? Vamos começar com um problema. Eu quero fazer os anagramas da palavra arara. Lembra o que é um anagrama, né? Quando eu consigo permutar as letras. Só que agora, arara está cheio de repetições, né? Tem o A aparecendo 3 vezes e o R 2 vezes. O que vai ser um anagrama nesse caso aí? É permutar as letras, né? Então, eu vou querer fazer palavras com 5 letras, em que apareçam 3 As e 2 Rs, exatamente como é a arara. Tá? Então, tem que aparecer o A 3 vezes, o R 2 vezes, e o total ser 5. Ok, se fossem 5 letras diferentes, é o problema que a gente fez aula passada, tá certo? Vocês sabem resolver, ia dar 5 fatorial. Então, o que a gente vai fazer aqui é um artifício. Nós vamos fingir que era aquele problema e depois consertar, tá? Às vezes, isso daí é uma boa maneira de resolver problemas de combinatória. Ok? Então, eu vou fingir que as letras são diferentes. Como é que eu finjo que as letras são diferentes? Ah, ou eu escrevo A1, A2, A3, ou eu mudo a cor, que eu optei por mudar a cor para ficar mais bonitinho no slide. Tá ok? Mas é isso, você arruma um artifício aí. Ou não precisa fazer nada disso e põe a coisa na sua cabeça na hora de fazer as contas, que já basta. Mas nós vamos fazer aqui mais claramente, né? Precisa. Então, eu tenho AR, ARA, eu tenho um A azul, um A branco, um A verde, o R meio laranja e R branco, ok? Então, pronto. 5 coisas diferentes. Eu vou permutar 5 coisas. Aí, como é que eu faço? Já vou fazer as contas aqui. Ok, então, fingindo que são 5 cores diferentes, nós vamos ter 5 fatorial anagramas possíveis, tá ok? Então, só que o que a gente contou a mais? A gente sabe que contou a mais. Como que foi essa contagem a mais? Olha, por exemplo, esse aqui, R-A-A-A-R. É só um anagrama, né? Pelo que a gente contaria como só um. Mas como eu estou contando as letras coloridas como palavras diferentes, né? Você vai ter várias possibilidades para o R-A-A-R, tá? O A começando com A branco, começando com A verde, e aí vão mudando, né? Quantos eu estou contando a mais? É isso que eu gostaria de saber. Partindo do R-A-A-A-R, de quantos jeitos eu vou mudando aí as cores, que sempre eu continuo mantendo R-A-A-A-R, tá? Só que com cores diferentes. Ó, vamos fazer essa conta aí. Tá? Para eu ver quantos são, eu tenho que manter a mesma posição e trocar as cores. É isso, ok? Então, aqui eu estou colocando todos. Tá? O que eu faço aqui? Na primeira parte, eu mantive o R começando com R cor de laranja, terminando com R branco. Okay? E fui permutando os As lá no meio. Quantos As são? 3 As. Quantas maneiras eu tenho de permutar 3 coisas? 3 fatorial. Tá ok? E aqui, o que eu estou fazendo aqui? Que é 6, né? Então, aqui eu consegui 6 coisas. Aqui eu... Bom, agora qual é a outra possibilidade que eu tenho? Eu mantive o R laranja e R branco. Agora eu posso trocar o R laranja por último, o R branco em primeiro lugar, e eu continuo com aquelas permutações dos As lá possíveis. Ok? Então, no total, o que dá? Eu tenho 2 fatorial para os Rs, tá? Porque R só tem 2, então são 2 permutações, na verdade, e 3 permutações para os As. Então, eu contei o anagrama R-A-A-A-R quantas vezes? O produto dessas duas aqui, ok? Então, antes eu tinha contado 5 fatorial anagramas, aí eu tenho que dividir por 2 fatorial vezes 3 fatorial. Tá? E aí a resposta vão dar 10 anagramas. Uma observação para os professores. Esse problema ficaria talvez muito mais rápido se eu simplesmente listasse os anagramas. Dá para resolver assim. E como que você tem certeza de que você listou todos os anagramas? Bom, você tem que arrumar uma ordem para fazer a coisa. A ordem alfabética aí funciona. Tá?
Então, se um aluno listou todos os anagramas e ele fez isso em ordem alfabética para garantir que estaria tudo correto, a resposta está corretíssima. Tá? Se você, como professor, gostaria que ele usasse outro método para resolver o problema, talvez devesse ter escolhido outro problema. Tá? Para ter certeza. Mas uma resposta correta, eu acho que ela tem que ser valorizada. Né? Não faz mal que não seja do jeito que a gente esperava. Às vezes até melhor quando não é do jeito que a gente esperava. Ok? Bom, este modo de pensar que a gente fez, acabou de usar e que deu certo para essa contagem, eu vou colocar aqui num enunciado mais formal. Então, o que é a situação que a gente tem? Você tem N1 dos A1. Né? Eu tenho A1 repetido N uma vezes, A2 repetido N duas vezes e o AS repetido NS vezes. Tá? Vocês vão ver, é chato falar essa fórmula, né? É mais fácil a gente ver ela em ação do que falar nela. Então, eu quero saber qual é o número de permutações desses elementos. Tá? Então, eu vou somar todos os N's, que é o número total de objetos que eu tenho. Né? Eu tenho N1 dos A1s, N2 dos A2, então eu vou somando todos eles, é o número total de objetos. E eu ponho sinal de permutação, que era lá no nosso problema anterior, tá? O 5 fatorial. Aí eu vejo quantas vezes o A1 foi repetido? N1. Então, eu tenho que dividir por N1 fatorial. Quantas vezes o A2 aparece repetido? N2. Então, eu tenho que dividir por N2 fatorial. E assim vai até dividir por NS fatorial. Tá? E isso vai dar as permutações possíveis, tá, de todos esses elementos, okay, com essas repetições aí. Okay? Isso chama-se permutação com repetição. Não tem necessidade de chamar isso com este nome, nem de saber uma fórmula para isso. Vamos usar as ideias que apareceram. Vamos fazer um exemplo típico. Quantos números de 7 dígitos eu posso formar usando apenas os algarismos 1, 3, 6, 6, 6, 8, 8? Então, repara que o 6 aparece 3 vezes e o 8 2 vezes. Tá? Então, a gente usa a mesma estratégia anterior, que é considerar como se eles fossem todos diferentes. Tá? Como é que eu considero como é que eu diferencio esses 6 aí? Eu vou fazer assim, 6 com 1zinho embaixo, 6 com 2zinho embaixo, 6 com índice 3, né? Para diferenciar, e 8 índice 1, índice 2, ok? Então, de quantas maneiras eu vou ter para permutar 7 dígitos que são diferentes? Bom, para primeiro, aqui eu posso pôr qualquer um desses daqui, né? Qualquer um desses eu posso escolher para vir aqui, tá? Mas eles têm que ter 7 dígitos diferentes. Então, para o segundo, o que eu tiver aqui não pode ser ocupado. Então, é 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. O de sempre, 7 fatorial. Tá? Agora, o que a gente contou repetido? Bom, eu tenho 3 6, né? Só esclarecendo, o que é estar repetido? Se eu fizer essa escolha aqui embaixo, 6, 1, 6, 2, 8, 1, 3, 6, 3, 1, 8, 2, tá? É a mesma coisa que escolher 6, 6, 8, 3, 6, 1, 8. Tá? Então, isto aqui e... Opa, vem até aqui. E isto aqui, na nossa contagem, eu estou contando como diferentes. Mas, na verdade, as duas coisas estão representando este mesmo número que aparece aqui embaixo. Tá? Então, eu tenho que compensar isso que eu estou fazendo. De onde vem essa contagem repetida? Vem do fato que o 6 está repetido 3 vezes e o 8 repetido 2. Então, né, tenho que descontar isso. Então, o que eu faço? Eu tenho que dividir por 3 fatorial, porque o 6 aparece 3 vezes, multiplicado, dividir por 6 fatorial, multiplicado por 2 fatorial, que é o número de vezes que o 8 aparece. Okay? Então, vai ficar a conta final assim, tá? 5, 6, 5, 4, 3, 2.
dividido por 3 fatorial, vezes 2 fatorial. Tá? E vai dar um total de 300, ok? Bom, agora nós vamos mudar um pouco de problema, e esse problema é bem bacana, porque ele tem que... a gente tem que fazer uma ginásticazinha aqui de raciocínio. E é um problema de contagem que é... Vocês vão ver que o problema de contagem ao qual ele vai se reduzir é bem fácil de resolver, mas é uma questão de interpretar aí, ou de representar. Então, a questão é a seguinte, vocês imaginam isso aqui como se fosse um mapa de ruas. O quadriculado é rua, tá? A linha do quadriculado são ruas. Eu quero ir de A, do ponto A, até o ponto B. E eu quero saber de quantas maneiras eu posso fazer esse caminho. Tá? Então, por exemplo, um caminho possível é eu sair aqui do A, né? Vou andando para a direita, vou para a direita, subo aqui, tá? Aí eu vou para a direita de novo, venho até aqui, subo, venho até aqui, subo para o B, cheguei. Ok? Esse é um caminho possível. Bom, será que eu poderia sair do A? Deixa eu ver se eu consigo aqui mudar de cor. Opa, consegui. Será que eu consigo agora sair do A e ir para o B? Vamos ver, se eu posso fazer isso aqui. Subo, vou para cá, venho aqui, desço agora para o A. Posso fazer isso? Não, eu não posso. Se eu pudesse fazer isso de descer ou voltar para a esquerda, aí eu ia ter infinitos trajetos. Né? Pensa bem, eu fico dando volta só nesse quarteirão aqui o tempo inteiro, tá? E depois, alguma hora, eu vou lá para o B. Então, isso é essa história que está escrito aqui. Eu quero saber quantos trajetos existem de A até B, considerando somente trajetos de comprimento mínimo. Então, o que quer dizer, no fundo, que eu tenho que ir para a direita ou ir para cima? Tenho que sempre me aproximar de B, eu não posso me afastar de B. Tá? Então, isso aqui eu não posso fazer, descer aqui. Tá? Então, eu cheguei aqui, tá? Eu só posso ou subir ou vou fazer um aqui que passa por C. Tá? Bom, chegou aqui, subiu, foi para B. Então, tem aí 2 caminhos desenhados, diferentes, ok? Então, esses são os caminhos só com comprimento mínimo. Tá? Eu só posso ir para a direita ou ir para cima. E agora? À primeira vista, parece que você podia pensar assim, eu tenho, em cada esquina eu vou fazer uma escolha. Né? Então, eu saio do A, eu já tenho uma escolha aqui. Na hora que eu sair do A, eu posso ir para a direita ou para cima. Bom, 2 escolhas. Tá, então, ok, 2. Então, eu vou começar fazendo pensando assim, né, naquelas tracinhos, eu ponho 2 escolhas na hora que você sai do A. Aí vai continuando. Tem uma hora, imagina que você foi contando as escolhas, você chegou nesse ponto do caminho. Você já fez 6 escolhas? Ó, uma veio para cá, 2, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você já fez 6 escolhas, pode ser que você esteja nesse ponto. Tá? Nesse ponto, você só tem uma escolha para cima, você não pode ir para a direita. Então, na verdade, nesse ponto tem uma escolha possível. Mas com 6 escolhas, é capaz de você estar num outro ponto. Ó, vamos pôr aqui nesse caminho azul. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Com 6 escolhas, está aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? E aqui eu poderia ir para a direita ou para cima. Então, gente, vai dar uma confusão grande fazer desse jeito. Tá? Porque aí depende. Depois de 6 escolhas, eu posso estar aqui, posso estar aqui, posso estar num monte de pontos. Então, depois de 6 escolhas, eu não sei se eu tenho uma escolha só para fazer, ou 2, ou continuo tendo 2. Depende. Quando chegou no depende, a coisa fica difícil. Então, esse começo aqui foi péssimo, não está bom. A jogada aqui é interpretar o caminho como se fosse uma série de instruções. Né? Vamos supor que você tenha que contar para o teu amigo o caminho. Ó, eu vou fazer esse caminho. Como que você fala? Esse em vermelho aqui. Você fala, saí do A, fui, sei lá, se aqui é em frente, vamos dizer que é direita. Direita, né? Fui
direita, direita, né? Chega em cada esquina, direita, direita, e cima, 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 direita, 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 cima, direita, para cima. Então, é essa representar o caminho dessa forma é que vai dar a solução bacana para o problema. Tá? Então, é esse o truque. Isso, vocês vão ver que muda totalmente a coisa. Tá? Então, um trajeto pode ser representado por uma sequência com 6 Ds e 5 Cs. Por que são 6 Ds? Direita, né? Para a direita eu vou... Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas para a direita. E 1, 2, 3, 4, 5 casas para cima. Então, 6 para a direita e 5 para cima. É sempre assim o caminho. Essa é a coisa comum em todos os caminhos. Tá? Eu não sei a ordem que eu vou fazer direita e para cima, mas sempre vão aparecer 6 Ds e 5 Cs. Tá? Então, sei lá, vamos fazer um exemplo, um dos caminhos que a gente... Não é o caminho que a gente já fez lá atrás, mas vamos fazer esse aqui. Tá? Como é que eu represento esse caminho? Eu saí do A e fui para cima, para cima, para cima. Então, eu começo com 3 Cs. Tá? Aí, direita, direita, direita. 3 Ds. Direita, direita, direita. Tá? Aí, cima, cima. Aí, cima, cima. Ó, repara que eu já gastei meus 5 Cs. Tá? E agora, eu gastei já 3 Ds e agora eu vou gastar os últimos 3 Ds nesse último trajeto aqui, DDD. Okay? Então, é uma forma de representar o caminho e que vai ajudar totalmente na hora de contar. Tá? Quando eu for contar esse tipo de sequências aqui, de Cs e Ds, vai ser bem mais fácil. Tá ok? Então, bom, e vice-versa, né? O vice-versa que vale é que qualquer sequência com 6 Ds e 5 Cs corresponde a um caminho. Tá? Inventa aí uma sequência qualquer com 6 Ds e 5 Cs que vocês vão ver que corresponde ao caminho. Então, essa relação é biunívoca, né? Entre os caminhos e essas sequências com 6 Ds e 5 Cs. Então, isso aqui é importante, a sequência precisa manter os 6 Ds e não posso inventar de pôr um D a menos, que aí não vai dar um caminho de A até B como eu quero. Tá? Então, vamos contar. O que a gente tem que contar agora? O que a gente tem que contar são o número de sequências distintas que pode ser formada usando 6 Ds e 5 Cs. Tá? Então, como é que a gente conta isso? É uma permutação, a gente já sabe fazer. Então, o total de caracteres, 6 Ds e 5 Cs, é 11. Né? Se eles fossem todos diferentes, seria 11 fatorial. Tá? O número de permutações desses 11 caracteres. Mas eles têm 6 deles são repetidos e 6 Ds e 5 Cs. Então, eu tenho que fazer 11 fatorial, dividir por 6 fatorial, dividido por 5 fatorial. Tá? E aí vão dar, o resultado é esse, 462 trajetos de A até B. Ok? Isso é um número de sequências também, se você quiser, de Cs e Ds, que tem 6 Cs e 6 Ds e 5 Cs. Tá? Segunda parte do problema é... Eu quero agora saber quantos trajetos tem indo de A até B que passem por C. Ok? Então, repara que agora você tem 2 decisões para serem tomadas, concomitantes. Eu vou fazer um trajeto de A até C, que eu vou escolher um trajeto de A até C, e em seguida escolher um trajeto de C até B. A hora que você vê a coisa dessa forma, fica bem mais fácil a contagem também. Tá? Então, escolher um trajeto de A até C e depois escolher um trajeto de C até B. Então, temos que contar essas 2 coisas. Mas agora está fácil a contagem. A gente já sabe, né, usando as representações. Só que vamos ver, um trajeto de A até C, ó, vamos contar os quadrados aqui. 1, 2, 3, 4 quadrados na horizontal e 1, 2, 3, 4 quadrados na vertical. Okay? Isso significa que são 4 Cs e 4 Ds para fazer um caminho de A até C, um trajeto de A até C. Tá?
o que eu vou fazer é multiplicar os trajetos de A até C pelos trajetos de C até B. Tá? Então, primeiro eu vou contar os de A até C e depois eu conto os de C até B e os multiplico. De A até C, tá? São 4 Cs e 4 Ds. Qual é o número? Bom, é o número de sequências desse jeito aqui, né? Você tem 4 Ds e 4 Cs. Né? E tem que ver as ordens possíveis de sequências assim. Quantas tem? Bom, o número total de caracteres é 8. Então, 4 mais 4, fatorial, tá? Que é o 8 fatorial. Dividido pelo quê? Tem uma repetição de 4 dos Ds e uma repetição de 4 dos Cs. Vocês desculpem a letra, eu estou aprendendo a mexer com essa caneta. Tá? Então, tem que dividir por 4 fatorial por causa dos Ds e 4 fatorial por causa dos Cs. Então, dá 70. Esses são os trajetos de A até C. De C até B dá até para contar aqui fazendo o desenhinho, né? Dá para ver que são 3. Mas agora espero que sejam. São 3 mesmo. Tá? Os trajetos de C até B, como é que você representa? 2 Ds e 1 C. 2 para a direita e 1 para cima. Tá? 2 Ds e 1 C, quantos são? O número total de caracteres é 3, então tem que pôr o 3 fatorial. Tem alguma repetição? Tem. O D está repetido, é 2 vezes, então tem que dividir por 2 fatorial, então dá 3 o número total. Ok, então 70 trajetos de A até C, 3 trajetos de C até B, o produto deles dois dá 210 trajetos que vão de A até B passando por C. Tá ok? Então essa aqui é a solução. Vê que o pulo do gato aqui está na representação do trajeto pela sequência de letras Cs e Ds. Tá? Espero que vocês tenham curtido esse aqui. Eu acho esse exemplo muito bonitinho. Então, é isso. Obrigada.